nesse sentido, pô, que bom, Michel conseguiu gravar aí, eu acho. Vou voltar aqui então. Rapidinho aqui, eu já retorno e a gente segue. Diz assim: quando a palavra de Deus é abandonada, a consciência não tem absolutos para guiá-la. E tudo se torna relativo. Nosso Senhor alertou sobre isso, dizendo ao povo: se, portanto, a luz que a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Mateus 6:23. Quando o homem tem a palavra de Deus, nesse sentido, há luz nele. Se ele a abandonar, a escuridão será maior do que se ele nunca tivesse tido luz. Isso aconteceu com os judeus, pois, como alguém observou, não era que eles não tivessem luz, pelo contrário, era a condição da mente. Ao ensinar alguns princípios corretos, uma religião falsa pode até colocar a alma em algum grau de luz, mas deixa o homem na escuridão, de seus próprios motivos, de seus próprios motivos maliciosos ou cobiçosos. Esse foi o caso dos judeus, pois o judaísmo, assumido pelos motivos corruptos dos homens, pôde prepará-los para matar o Salvador. Não que o judaísmo fosse uma religião falsa, antes foi substituída pelo cristianismo após a vinda de Cristo. O resultado disso em nossos dias foi visto na Alemanha, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando a terra que era um dos berços da Reforma se tornou palco de uma das piores atrocidades da história moderna. Então, esse é o primeiro parágrafo, né? E o irmão fala aí de quem recebeu algum percentual, né, digamos assim, de luz a respeito de Deus e, né, vira as costas para isso. Se algum irmão tiver algum pensamento, algum comentário e quiser colaborar. Senão, a gente pode seguir também. Então, não tendo nenhum pensamento, eu vou seguir para esse segundo parágrafo aqui, que ele fala assim: uma consciência cauterizada. Ele fala: conectado com tudo isso está o que a Escritura chama de consciência cauterizada, de 1 Timóteo 4:2. Isso não é o mesmo que uma consciência contaminada, embora talvez tenha algumas das mesmas características. Uma consciência cauterizada é aquela que está além do sentimento, tendo perdido sua sensibilidade ao mal. Com constante exposição ao mal e sem a influência da palavra de Deus, a consciência se torna tão calejada e endurecida que, deixa eu comentar, que pode realizar os atos mais terríveis sem remorso. Vemos isso manifestado ao extremo naqueles que este mundo descreve como psicopatas. Esses indivíduos têm traços de personalidade
gravemente anormais e acentuado comportamento desviante, mas frequentemente parecem muito. Opa, o texto saiu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Deve ser o descanso de tela aí do celular. Ah, é. Você vai ter que ficar tocando na tela de vez em quando, Eric, pra ela não. Agora ficou menor a tela. Talvez se você sair e voltar de novo, Eric, volte ao normal. Isso. Sair do compartilhamento de tela e compartilhar novamente. E qualquer coisa você já deixa o brilho ativado aí por uns 20 minutos e coloca um pouco mais de brilho e já fica melhor. É. Então aqui, deixa eu ver aqui onde eu. Se eu tiver a pausa na leitura aqui, mas é porque eu estou desviando aqui de umas taxas que fica aparecendo na tela aqui para mim enxergar a letra, mas tá dando para entender, né? Então ele estava dizendo a respeito do psicopata, né? Ele fala: esses indivíduos têm traços de personalidade gravemente anormais e acentuado comportamento desviante, mas frequentemente parecem muito normais e totalmente no controle da situação. Que a gente tinha lido. Agora ele segue. Eles geralmente são inteligentes e encantadores, enquanto por baixo dos panos permanecem totalmente egocêntricos, cruéis e aparentemente sem sentimentos ou remorsos. Eles também são caracterizados por impulsividade, necessidade de estímulo, falta de responsabilidade, engano e mentiras frequentes. Dá uma pausazinha aqui para se algum irmão tiver algum pensamento, fica à vontade. Senão, mas a gente vai seguindo devagarinho aqui. Boa noite, irmãos. Irmão Elton, o que o irmão leu aí no tópico anterior é em relação à mente cauterizada? Isso. Ele fala lá em segunda, se conseguir compartilhar alguém. Ou eu posso ler aqui, segunda Timóteo, só para a gente conhecer o versículo, né? Às vezes a gente não está muito familiarizado. 1 Timóteo 4:2. Se ficar um pouco difícil para você compartilhar aí, que eu posso ler aqui. Também posso compartilhar aqui, tá, irmão Eric, no computador. Agora ficou. Agora abriu. Pronto. Então tá aí. 1 Timóteo 4:2, versículo do texto que a gente está lendo, que fala assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse é o versículo que o irmão toma como base lá para o texto que a gente está lendo. Se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Não, irmão, eu questionei porque o irmão ficou falando, só que, infelizmente, eu desviei o pensamento, eu só quis confirmar se isso fazia parte da consciência cauterizada, a Ah, tá. questão do que o irmão falou depois aí no outro tópico, que eu já achei que já era um outro assunto, entendeu? Aí eu só quis confirmar, fica à vontade. Ok. Então a gente vai para o próximo, Eric. Esse aí. Vai falar declínio moral.
No passado, os efeitos da vida familiar estável, disciplina firme e princípios cristãos na sociedade tendiam a controlar esse comportamento, pelo menos em grande parte. Mas as últimas décadas testemunharam um declínio moral nos países ocidentais que levou a um aumento acentuado de crimes graves. Deixa eu sair aqui. Mais do que isso, esses crimes estão sendo cometidos por crianças cada vez mais jovens. E estamos vendo crianças com menos de 10 anos que parecem capazes do tipo de violência sem sentido que antes era vista apenas em criminosos adultos endurecidos. Ficamos tristes com tudo isso, mas não. Só um minuto. Mas não devemos nos surpreender, pois quando o homem abandona a Deus, Deus pode abandonar o homem para que ele experimente todo o efeito do que escolheu. Sem dúvida, o psicopata é geneticamente predisposto à sua estrutura de má personalidade, mas sua vontade toma essa tendência e permite que ela atue em pecado aberto. Alguns diriam que esses indivíduos nasceram sem consciência, mas isso não é verdade. A verdadeira raiz do problema é encontrada no Salmo 53:1, que diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. A consciência do homem precisa de luz para funcionar adequadamente. E se Deus e suas reivindicações são rejeitadas, o homem se comporta como se não houvesse Deus. Alguém comentou mais. Alguém comentou mais apropriadamente sobre este versículo, dizendo: O segredo desta rota também é antigo. Todo o caminho dos ímpios vem disso. Para eles, Deus não existe. A fé não existe e Deus não é visto. Essa é a causa de todo o erro na prática e no raciocínio humano. Quanto mais examinamos todo o curso da ação humana, nossas falhas como cristãos, as várias andanças da filosofia, mais descobriremos que o não a Deus está na raiz de tudo. Aqui é o caso em que a consciência não percebe Deus, o coração não tem nenhum desejo por ele e ele agirá como se não houvesse nenhum. O homem realmente diz que não há Deus em seu coração. Por que ele diria isso? Porque sua consciência diz a ele que não há nenhum. Sua vontade não quer ter um. E já que Deus não é visto em suas obras, a vontade vê apenas o que ela quer. Deus é posto de lado e toda a sua conduta está de acordo com a influência da vontade, como se não existisse Deus. John Nelson Darby.
Acredito que Romanos 1 ajuda a entender um pouco mais também do que está falando, né? Romanos 1, a partir do versículo 18, né? Acho que é um texto já conhecido, né, pela maioria, mas tem muito a ver com o que o autor aí falou, né? Vamos ler lá. Romanos 1, a partir do 18. Lendo aí até onde você entender que está dentro do assunto. Ok. Então vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus, aí, como o irmão falou lá, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, né, de ter digamos, digamos assim, né, virado as costas para a luz, né, que Deus deu a ele em suas consciências, né, de certo e errado, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda e engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Esse é o estado aí do homem, que vai cada vez se pervertendo mais, né? Essa semana passada a gente estava até conversando a respeito disso, que uma figura do pecado na Bíblia é a lepra, né? A lepra é a figura de pecado. E a lepra é uma doença que ela causa insensibilidade na pele. Interessante que não fala aí da insensibilidade que até o incrédulo e o próprio cristão ele pode ir sendo acometido, né? Se for, digamos assim, o cristão, né? Digamos, a gente for deixando o julgamento próprio, né? Então a gente vai cada vez ficando mais insensível ao pecado e achando natural determinadas coisas. Todos nós, né? Todos nós é assim. Então, a lepra acho que é hanseníase, né? Que a gente conhece hoje por hanseníase. E o local onde é, na pele, onde
é acometido com essa doença, né? A gente toca e não percebe que está tocando a pele porque fica insensível. Boa noite, irmãos. Esse assunto da consciência, a gente vendo aí essas características, a gente pode resumir tudo isso e colocar tudo no mesmo pacote, em um pacote só, que é a natureza humana, o homem natural. E é uma coisa que a religião, ela prega uma mudança na mente da pessoa, em seu caráter, em sua moralidade, com base nela. Como se ela tivesse em primeiro lugar e ela tivesse o poder de decisão para poder ter uma vida de acordo com como Deus quer. Então, a religião, ele tem esse propósito. Tanto é que religião, em sua definição, significa se religar a Deus com atos. Mas aí, quando a gente conhece o Evangelho da Graça, e quando a gente compreende o Evangelho da Graça, a gente percebe que o nosso o eu, nada presta, inclusive a mente. Porque a nossa salvação, como já sabemos, ela provém de Cristo, o homem perfeito, e que pagou pelas nossas iniquidades na cruz, né? Naquelas 3 horas ali de Deus o julgando, e nós cremos que foi nossos pecados ali inclusos, né? Na pessoa de Cristo. E então, na sua morte e ressurreição, os nossos pecados foram julgados na pessoa de Cristo e depois foram apagados quando Cristo ressuscitou, sem nenhuma carga de pecado de ninguém. Então, nós fomos limpos e ressuscitados. E aí eu trago aqui no capítulo 1 de Romanos, eu vou compartilhar aqui, tá, irmão Eric? Espero que não trave o computador. É 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 30. Que o apóstolo Paulo aqui está explicando aos coríntios de que os coríntios não tinham nada do que se gloriar, porque era uma assembleia cuja característica era trazer a vanglória para eles. E como a gente aqui está falando da questão da nossa consciência e da nossa mente, e infelizmente de alguns cristãos, até cristãos sinceros, acharem que eles têm o poder de mudar essa consciência ou de melhorar a sua carne, por aí vai. Mas aí no versículo 29 aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios diz o seguinte: nenhuma carne se glorie perante ele, perante de Deus. Nenhuma carne pode se gloriar. Mas aí o apóstolo escreve: mas vocês são dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. São 4 pontos aqui que a gente vai perceber nesse versículo, que estão em Jesus Cristo essas características. E como nós estamos em Jesus Cristo, devido ao Evangelho da Graça, nós fomos trazidos a essa posição, nós temos essas 4 características por completo, no sentido objetivo. Nós temos a sabedoria em Cristo, a justiça, que inclusive esse é o assunto que a epístola aos Romanos, no capítulo 1, vai tratar dessa justiça de Deus. E também tem a questão da santificação, nós fomos separados desse mundo para Deus, e isso foi feito
no sentido posicional apenas uma vez quando cremos no Evangelho, embora é a vontade de Deus que nós expressemos essa santificação na prática também, que aí já envolve uma santificação prática. E a questão da redenção, né, de que pelo sangue de Cristo nós fomos remidos, né, nós fomos salvos da condenação e levados para um lugar, para uma posição de salvação, que é uma posição de maior privilégio, porque é uma posição de estar em Cristo. Além de estar com Cristo, nós estamos em Cristo, que aí esse em nos coloca numa posição no mesmo lugar onde o Senhor Jesus está. Então, quando a gente entende essa doutrina da graça, da sã doutrina, a gente percebe que a nossa velha natureza, o velho homem, que tem essas características, que envolve também a consciência, a gente percebe que isso não tem nenhum fator de melhora e nem de avanço de acordo com o homem natural. Porque todo homem natural, ele é automaticamente e sem nenhum tipo de retorno quando é apenas a sua carne. Porque o pecado, se a gente vê o pecado como uma doença, quando Adão, o homem, primeiro homem feito na terra por Deus, né, para ser o cabeça da criação, para representar Deus aqui na sua criação, quando ele pecou, toda a sua descendência, assim como toda a criação também foi contaminada pelo pecado, por isso que a natureza geme até hoje, como fala em Romanos 8, o pecado ele passou de geração para geração. Então é uma doença irreversível que todos nós garantimos, porque nós nascemos de mulher, um foi nascendo atrás do outro, então o pecado ele foi também sendo transmitido, porque o cabeça, que deveria representar todos nós, no aspecto do homem natural, ele pecou. Então, se o cabeça falhou, toda a sua geração vai falhar também. Mas o que acontece? Devido ao pecado no mundo, desde o início, a coisa ela foi deteriorando, que inclusive é o que a gente está vendo nesse texto. E nesse capítulo 1 aí que o irmão Isaac sugeriu, mostra inclusive essa degradação. Inclusive a gente até meditou isso faz um tempo, já acredito que mais de um ano, quando a gente começou a meditar na Epístola aos Romanos, com a ajuda do livro do irmão Bruce Anstey, e a gente viu de que houve uma expansão dessa dessa iniquidade. Pronto. Não vou falar outra palavra, não. Vou tentar falar outra palavra, não. Então, com o passar do tempo do homem aqui na Terra com o pecado, as coisas foram ficando mais graves. Lá em Gênesis, por exemplo, a gente vê até a questão da idade do homem aqui na Terra. Matusalém, por exemplo, viveu mais de 900 anos, quase 1000 anos ele chegou. E aí as outras gerações já foram chegando ali nos 600, nos 400 anos. E aí chegou o ponto de chegar nos 120, como foi a idade de Abraão, Moisés, nessa média. E lá em Salmos 90, vamos ver, só para a gente relembrar aqui, no Salmos 90, o Senhor deixa um princípio para nós. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, aqui deixa um princípio para nós de que o homem, o ser humano aqui na Terra, nos tempos atuais, a média é 80 anos. 70, 80 anos. E se passar disso, é só fardo que vai ter aqui na Terra, porque vai estar todo desgastado. Então, a gente percebe que isso também é um sinal da deterioração. Olha, tentando falar de novo essa palavra.
Irmãos, deixa eu pesquisar aqui como é que se diz deteriore. Como é que. Algum irmão pode me ajudar aí? Como é que, É assim como é que mesmo, fala? Deteriorização? do jeito que você está falando. Cadê Deteriorização. José Newton? Seria deteriorização, Michel? Pronto, pesquisei aqui. Deterioração. Deterioração. Tá vendo? Eu tava botando o Z, deteriorização, eu tava me confundindo. Então, vamos lá. Devido à deterioração do pecado no ser humano, ela foi piorando a situação do homem. Então, a gente vê essa questão da idade que foi diminuindo. Obrigado pelos irmãos aí que me ajudaram, viu? Não retornei, mas muito obrigado. Então, a gente vê a idade diminuindo e também a maldade, a iniquidade do ser humano também foi piorando. E aí é isso que a gente vai ver no capítulo 1 de Romanos. Porque aqui, ó, a partir do versículo 19, Deus deixa claro uma coisa, que ele manifesta a sua glória, primeiramente, pela sua criação. Então, o ser humano, quando olha para a criação de Deus, olha para toda a natureza, a pessoa, todo ser humano, ela vê as provas da existência de Deus. Porque tudo isso não foi por acaso. Só vou dar só um exemplo, porque as características da criação de Deus são muitas, a sua perfeição, a sua organização. Então a gente poderia pensar assim, como é que poderia ser por acaso a posição do Sol e da Lua e de todo o universo? Porque os cientistas falam que se o Sol tivesse a centímetros de distância, ou para lá ou para cá, a Terra seria um caos. Mas ela está no lugar devido. Por quê, irmãos? Porque Deus que criou, Deus que organizou. Então Deus, ele manifesta toda a sua glória para o universo. E aí eu lembro lá de Salmos, eu não sei se é Salmos 13, quando fala assim, Seria Salmos 8? Salmos 8, deixa eu dar uma olhadinha. Eu não lembro como é a maneira exata que está escrito, mas fala assim, Deus manifesta... 8:3. Não, não é esse, não. Deixa eu ver se eu consigo achar, irmãos, porque é importante a gente falar com base nos versículos. Os céus manifestam a glória de Deus, é isso? Esse mesmo, irmão Elton. Onde é que tá, hein? Também não sei, eu só lembrei aqui mais ou menos. Fala aí novamente. Acho que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, alguma coisa assim. Salmos 19:1. Isso aí. É isso mesmo, irmão Fernando. Obrigado, irmão Elton. Então vamos lá. Aqui, Salmos. Então, inclusive, irmãos, por esse princípio aqui, está no livro de Salmos, do Antigo Testamento, a gente vê uma coisa. O Senhor Jesus, quando veio à Terra, ele revelou o Pai. Até então, as pessoas não tinham conhecimento do Pai, porque o Pai foi apresentado na pessoa do Senhor Jesus aqui. Inclusive, isso foi para nós a revelação da Trindade, que até então, no Antigo Testamento, isso não foi revelado. O Senhor Jesus que trouxe essa verdade enquanto esteve aqui na Terra, para o seu ministério e claramente para o que ele veio fazer, né, que é a questão da sua obra, que estava preparado antes da fundação do mundo. Mas aqui em Salmos, a gente vê que o princípio de Deus manifestar a sua existência para a humanidade é desde sempre. E aí ele fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o apóstolo Paulo já deixa esse princípio claro de que, independente do tempo, Deus ele se manifesta para as pessoas. E ninguém pode se eximir disso, pode se ocultar dessa verdade. Porque hoje a gente prega o evangelho da graça, mas há lugares que esse evangelho da graça não foi conhecido. Há pessoas que não conhecem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, sequer a sua obra na cruz.
mas Deus vai tratar com essa pessoa. Porque ao sair de casa, só dela ver o céu, a floresta, o mato e por aí vai, tudo organizado, ela vê a existência de Deus com base na sua obra de criação. Porque nada é por acaso, né? Então a pessoa tem essa luz. Pode ser fraca ou forte, porque aí é Deus tratando com cada um, mas todos têm esse senso de responsabilidade. E aí a gente começa, por exemplo, com Adão e Eva, né, que viam o Senhor, porque fala que o Senhor Jesus andou pelo jardim e Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Então eles sabiam, conheciam. O Senhor conversou com Caim claramente, né? E por aí vai. Mas aí quando vai passando as gerações, a gente lembra daquele período, por exemplo, do dilúvio. Por que o Senhor permitiu o dilúvio no mundo? Porque a moralidade estava de um nível que Deus decidiu agir dessa maneira, né? E claramente Deus permitiu isso com tristeza, mas foi os seus caminhos para agir diante de tanta imoralidade do ser humano. Mas foi uma coisa gradual. E aí a gente vê um versículo aqui. Fala assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, as pessoas conhecem a Deus, conheceram a Deus, mas não glorificaram como ele deve ser glorificado. Nem lhe deram graças, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aí a gente pode lembrar como exemplo aqui a Caim, que Deus o deu uma repreensão e um castigo por ele ter feito um homicídio, por ter matado o seu irmão Abel. Mas aí Caim, ele não aceitou a graça de Deus, porque também Deus em nenhum momento falou que ele não poderia ser perdoado, mas ele já quis se separar de Deus. E aí ele se afasta de Deus, inclusive ele cria uma cidade, coloca o nome da cidade de seu filho. Então ali, irmãos, já foi um sinal, inclusive, aquilo ali foi uma figura da humanidade buscando se alienar de Deus, querendo se distrair com as coisas que tinha no mundo, mas não querer ter em vista Deus, porque ter em vista Deus é se julgar. E aí, devido ao orgulho das pessoas, da humanidade se acharem certas, se achar certa naquilo que faz e não querer ser repreendido, então coloca Deus do lado de fora de seus planos. Então aquela saída de Caim ali para construir uma cidade já foi um exemplo disso. E tanto é que na sua geração a gente vê a questão do primeiro que criou o instrumento musical, daquele outro que criou a questão das coisas da agropecuária, não é? Não é exatamente esse termo, mas é desse ramo, a gente pode colocar assim. Então a gente vê que o ser humano ele foi ali tentar se distrair de Deus. E aí, aqui no 22 fala, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Pronto, aqui já começou a piorar mais ainda, porque começaram a desprezar a Deus, mas além disso, irmãos, o homem natural, ele começou a negar a existência de Deus, por criarem outros deuses. E aí, pela história, a gente pode lembrar do Egito Antigo, que aí a gente vai ver da questão de Abraão, a história de Moisés envolvido ali, né, no Egito Antigo, a questão dos deuses. Então, isso foi inclusive depois do dilúvio, né, das pessoas negarem a Deus e começarem a criar outra imagem para representar a Deus. Ora, quando eu pego uma pedra, ou eu construo um boneco, ou alguma coisa, e digo que aquilo ali é Deus, eu estou pegando uma coisa que Deus criou, porque Deus criou todas as coisas, e eu estou diminuindo esse Criador a uma coisa que ele criou. Ou seja, eu estou diminuindo a sua existência, eu estou diminuindo o seu poder, eu não estou colocando ele no seu lugar de direito. Por essa maldade, irmãos, que aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso envolve a consciência do homem. A gente está vendo aqui a degradação da consciência do ser humano se degradando cada vez mais. Por isso,
Aí a gente vê esse termo aqui, ó. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aí nessa parte aqui a gente vai ver a questão da imoralidade, que aí já é um termo da imoralidade sexual. Porque aqui fala, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Inclusive, ó, quando fala isso aqui, a verdade de Deus é mentira, já deixa claro que eles sabiam a verdade, mas eles mudaram para mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí aqui vai dando mais características, né? Falando aqui da imoralidade sexual, do uso natural da mulher, do homem, da entrega, da sensualidade. Então, percebe como começa a degradar cada vez mais? E aqui chega a questão da corrupção. A gente falou da imoralidade, a gente falou da questão da pessoa deixar de dar glória a Deus, de começar a criar outros deuses e tentar esquecer o verdadeiro. Aí partiu para a questão da imoralidade sexual. E agora a gente está partindo para a corrupção, que é a questão da prostituição, da malícia, da avareza, da maldade, ou seja, o que eu faço de mal com outra pessoa. Cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E aqui tem muitas outras características, e é claro que tem mais do que isso aqui, porque se o apóstolo Paulo for citar toda a característica de ruim que o ser humano faz, uma epístola não daria para fazer. Mas aí, irmãos, quando a gente fala essa questão da consciência, ela é algo tão grave e degradativa e tão séria, porque se a gente não tiver cuidado, se a gente não entender que essa degradação, ela envolve o homem natural, o que para nós é a velha natureza, porque já temos a nova, a gente precisa entender a gravidade que é isso, para que a gente deixe essa velha natureza, a nossa carne, em estado de morte. E a gente está estudando isso no dia de terça-feira, de que nós fomos libertos do poder do pecado, porque nós podemos hoje viver a partir da nova natureza que nós temos em Deus, por meio de Cristo Jesus, e não mais pela velha. Porque a velha é tudo isso aqui, ó, é toda essa degradação que na humanidade ela foi piorando cada vez mais. E por isso que é importante tomar cuidado, porque, por exemplo, irmãos, em Jeremias, capítulo 23, é um capítulo em que Deus ele fala os profetas, os falsos profetas no tempo de Israel. Para a gente lembrar Israel, o seu povo terreno, né? Deixa eu abrir aqui novamente, porque travou aqui a janela. Eu vou tentar abrir de novo aqui. Tem um versículo aqui, deixa eu ver qual é. Aqui. Jeremias, capítulo 23, verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles se têm tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Isso é uma coisa muito séria, essa comparação que o Senhor faz, porque a gente viu lá em Gênesis, a gente sabe que lá em Gênesis está escrito que o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade daquela localidade. E o Senhor castiga aquela cidade com destruição, com fogo. E aí a gente vê o Senhor comparando Sodoma e Gomorra com o seu povo terreno, Israel, por aquilo que eles estavam manifestando na prática. E a gente vê que Deus, ele santificou, porque a gente vai lembrar aqui que santificação significa separação. Deus, ele santificou Israel de outras nações para ser um povo separado de Deus na terra. E lembrando, um povo aqui com perspectiva terrena,
perspectivas terrenas, porque Israel é o seu povo terreno, não é celestial. O povo celestial de Deus somos nós, a igreja. Mas, para Israel, Deus separou de outras nações para ali manifestar a sua glória e ser uma luz, inclusive, para outras nações. Para que o mundo conhecesse a glória de Deus através desse povo. Mas o que aconteceu, irmãos? Eles não vigiaram, eles não deram atenção à luz que Deus deu por meio da lei e por meio de toda a revelação que até então Deus tinha dado ao seu povo. Eles olharam, deram seus ouvidos, a sua visão para as coisas que envolviam a degradação, ao pecado. Por isso que fala aqui, que eles cometem adultérios e andam com falsidade. E outra coisa grave, eles fortalecem as mãos dos malfeitores. Além de praticar o mal, eles defendiam e permitiam que os outros fizessem o mal. Mas é pior ainda, eles diziam que isso era de Deus. Olha que grave. Isso é mais grave do que aquela pessoa que não conhece a Deus e faz maldade. Porque uma pessoa que conhece a Deus, conhece a sua palavra, sabe aquilo que Deus permite e que Deus não permite, mas faz o mal, faz a iniquidade e, além disso, defende aquele que faz, isso é muito mais grave. Porque lembrar, irmãos, o julgamento é pior para aquele que tem mais luz, né? É claro que no sentido de que aqueles que creem no Evangelho da Graça é salvo, embora infelizmente se vive no pecado, ele não desfruta da vida aqui na terra e perde outras coisas, mas jamais a salvação, porque isso é uma obra de Deus, não nossa. Mas uma pessoa, por exemplo, que é apóstata, que recebeu a luz do conhecimento da salvação, que foi participante do Espírito, como fala em Hebreus 6, e nega, não aceita essa luz, o seu castigo é bem pior daquele que não teve essa luz, né? Mas, enfim, aqui eu estou falando aqui das pessoas envolvidas nas coisas de Deus e tá com a consciência tão manchada que chega ao nível aqui, de, além de fazer o mal, defender aquele que faz. E aí o Senhor fala mais aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós, sobre vocês. Irmãos, olha que grave isso aqui. O Senhor está deixando claro. Esses profetas dizem assim, para aqueles que me desprezam, ou seja, o Senhor está falando, né, em primeira pessoa. Aqueles que me desprezam, esses profetas estão falando assim, que eu estou dizendo assim, vocês terão paz. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem assim, não vai vir mal sobre vocês. Irmãos, isso é uma figura tão clara para a gente da cristandade hoje. É por isso que eu parti aqui para Jeremias 23, e tem, a passagem continua dizendo umas coisas, inclusive eu sugiro os irmãos lerem o capítulo inteiro depois, porque é de muito proveito. Lembrar aqui, né, aquele versículo que fala que, lá em Timóteo, de que toda escritura, ela é divinamente inspirada e para o nosso ensino. Então, esse Jeremias 23 aí, quando se fala de profecia, de falsos profetas, a gente lê e vê claramente uma figura também para o testemunho da igreja hoje em dia, nesses últimos dias, né? Porque, irmãos, aqui em Romanos 1, a gente tinha visto essas características aqui, dessas pessoas que têm essa consciência contaminada ou cauterizada de fazer essas coisas aqui. Malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Isso faz lembrar facilmente aquela passagem em 2 Timóteo, capítulo 2, que muitos confundem, achando que o apóstolo Paulo está tratando das pessoas do mundo, para os incrédulos. 2 não, capítulo 3, perdão.
que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha o tanto de características aqui, irmãos. Eu, inclusive, acho que tem mais do que lá em Romanos 1. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque essas pessoas estão com uma consciência que não estão seguindo a voz de Deus, não estão seguindo a palavra de Deus. Por isso que a gente fala aqui, a gente fala desses assuntos, não é nem para a gente ter foco nessas características do mal e nem se ocupar com o mal, mas é a gente entender de que se a gente não segue ao Senhor, a sua palavra, e se a gente não anda, inclusive, com irmãos que estão seguindo na verdade, a gente vai ser levado para o outro lado. Aí a gente lembra de Romanos 6. Se você não é servo do Senhor, você vai ser servo do pecado. Ou você é servo da justiça, ou você é servo da iniquidade. Não tem meio termo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe o cuidado que a gente tem que ter de entender essas coisas, né? De entender essas coisas. Porque aqui no capítulo 2, por exemplo, antes de o apóstolo Paulo entrar nesse assunto, ele fala aqui, ó, para os irmãos para os cristãos que querem andar na verdade, ele dá essa orientação aqui. Dentre outras, ele fala que e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Que coração puro é esse aqui? É porque esses cristãos têm um coração mais puro do que outros, é mais santo do que outros? Não é sobre isso. É sobre um coração puro de se purificar dessas iniquidades aqui que é tratado, né? De seguir mandamentos de homens, de seguir coisas que parecem até bonitinhas, irmãos, só que a gente precisa entender que Satanás é um anjo de luz. Satanás, ele não ataca como ele atacou no período da igreja, lá no Império Romano, de martirizar os cristãos, embora isso aconteça hoje, mas não é o testemunho geral da igreja hoje, não é o martírio. Por quê? Satanás percebeu que quanto mais batia, a igreja crescia. Quanto mais ele aterrorizava os cristãos, mais os cristãos se alegravam no Senhor por meio da tribulação, porque essa é a doutrina, né? Se gloriar na tribulação. Aí Satanás percebe que não tem ganho. Só que Satanás percebeu que trabalhar na mentira leve, nas palavras bonitas e nas coisas espirituais, inclusive, ele ganha, no sentido de atrapalhar a comunhão do cristão com Deus. Porque Satanás não pode impedir Deus de salvar ninguém. Porque o Senhor falou que a sua igreja, nem o diabo e nem Hades, ninguém pode destruir a sua igreja. Então, quem o Senhor pega ali para ser uma pedra viva nesse edifício, dessa casa espiritual, ela vai estar lá e jamais vai sair. Então, o Senhor nos pegou, nos vivificou, nos colocou nesse edifício e lá estamos. Porque isso envolve a nossa posição. Satanás nisso não toca. Mas Satanás, ele tem a oportunidade de querer nos atrapalhar na comunhão. Isso ele pode, se a gente também nos deixar levar, porque nós temos toda a armadura de Deus. Aí eu lembro aí de Efésios 6. Nós estamos devidamente protegidos e precisamos andar na responsabilidade para a gente não cair nas ciladas do diabo. E Michel, vê também Hebreus 9, 13 e 14, para complementar isso que você está falando. Vamos lá. 9, 13 e 14. 13 e 14, que diz assim: porque se o sangue... É esse mesmo? Isso, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo?
purificar as nossas consciências. Ou seja, não temos mais uma consciência de pecado, né? Porque judicialmente o sangue já nos purificou. É isso? Amém. E aqui deixa clara a nossa salvação eterna e sem balanceamento, mas sempre numa mesma posição, porque fala aí que foi apenas uma vez, né? Aqui, ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Tem um versículo, inclusive, que fala que ele fez isso apenas uma vez. Não estou achando aqui o versículo, mas está em Hebreus também, que só foi uma vez a entrega do Senhor Jesus, e realmente vai ser só uma vez, porque o seu sacrifício foi perfeito. Se fosse imperfeito, ele teria que fazer de novo, e melhor, inclusive, mas isso não vai acontecer, porque o Senhor, para sempre, será o cabeça da nova criação, e sempre será o cabeça. Não está faltando mais nada. Então, a gente também descansa nisso, né? De que não temos mais nada a esperar para que nós tenhamos nossa salvação. Nós já temos. Então, irmãos, eu falei tudo isso aqui para chegar no seguinte ponto, para concluir no seguinte ponto. Apesar de nós sermos santificados por Deus, posicionalmente, nós precisamos nos santificar também na prática. Nós precisamos andar com o Senhor Jesus aqui. Nós precisamos ler a palavra de Deus e guardar em nossos corações. E estar com a mente saturada com a palavra de Deus, porque se a gente não tiver saturado com a palavra de Deus, a gente vai estar saturado com outra coisa, que vai ser do mundo. Então, que saturemos com a palavra de Deus. Leia as mesmas coisas o tempo todo, leia o mesmo assunto, porque às vezes a gente tem a sensação, né, que aí isso já tem a ver com o homem, a questão do homem natural, de que a gente aprende um assunto e acha que não precisa ler aquilo de novo, porque a gente já aprendeu. Só que nas coisas de Deus não é assim, as coisas espirituais não é assim. Eu fico pasmo quando às vezes eu vou ler uma passagem que às vezes eu já li 6, 7, 8 vezes, e aí eu vejo uma frase assim, eu falei, peraí, essa frase estava aqui, e parece que eu nunca vi, e aí se torna algo novo para mim. Isso é o quê? Isso é Deus, ele vai dando porção a cada dia para nós, então a gente precisa diariamente se alimentando da palavra. A gente precisa estar o tempo todo vivendo o relacionamento eterno, de vida eterna que temos com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito Santo, irmãos, porque nós estamos em um terreno inimigo. Então, quando a gente trata aqui dessa questão da consciência, a gente lê a questão da consciência muitas vezes com foco nos incrédulos, só que a gente precisa, principalmente, ter cuidado com a gente, ter o julgamento próprio, porque a gente viu lá em 2 Timóteo 2, de como é que está a cristandade, de pessoas que muitas vezes conhecem a Deus, podem ter até pessoas realmente salvas, mas estão com uma consciência cauterizada, ou seja, com a insensibilidade do mal. Ou seja, o mal já não o assusta, já é permissivo para ele, porque ele já vê aquilo como normal, e a gente precisa andar segundo a vontade de Deus e não a nossa. Porque eu acredito que isso é a chave para começar a ter uma mente contaminada ou cauterizada. É você começar a se permitir na sua consciência, é você começar a se dar o primeiro lugar, começar a ter a independência, porque pecado é isso, né? O pecado é a independência de Deus. Só que a gente precisa perceber que mesmo salvos, mesmo com a liberdade de Cristo que nós temos, porque nós não vivemos mais pela lei, a gente tem essa verdade de que ou eu sou servo da justiça ou servo da injustiça. Agora, a gente só pode ser servo de Deus, ou seja, viver para Deus na prática e fazendo a sua vontade, se a gente fazer a sua vontade.
É lógico, né? Mas é bom reforçar. Porque se eu quero fazer a vontade de Deus pela minha vontade, pelo que eu acho, toma cuidado. O acho é perigoso. Então, para finalizar aqui a minha fala, porque eu falei muito, é que nós possamos ter a palavra de Deus em nossa mente, a vontade de Deus em nossa mente e andar prosseguindo para o alvo, para o Senhor Jesus. Porque os perigos estão aí. A gente só vai se livrar dos perigos quando a gente for arrebatado. Até então, a gente precisa manusear as armaduras de Deus. Michel, então pode continuar lendo aí Hebreus 10, a partir do 10. Hebreus 10, do 10 ao 18. Hebreus 10, do 10 ao 18. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque como com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E pela fé aqui a gente se inclui, né? Porque nós sabemos disso. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu vou terminar, irmão, aqui, já que eu passei, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Michel, boa noite a todos. Reforça essa parte aí de o corpo lavado com água limpa, que às vezes até fica confuso para muita gente, ainda que vem de denominações, né? Achando que é batismo, algo, mas é falando da palavra aí, né? A água na palavra de Deus, ainda mais no Novo Testamento, ela tem a figura da. Eu acredito que seja a palavra de Deus, não, irmãos? Algum irmão me confirma? Porque há outras passagens que falam dessa questão da água. Na maioria das vezes é falando sobre a palavra mesmo. A lavagem da água pela palavra, está em Efésios é Filipenses. A lavagem pela palavra. A gente vai ver também aquele exemplo lá, que pode aplicar para nós quando o Senhor Jesus lavou, né, os pés dos discípulos. Simbolizando que ainda ia ter essa poeira, né? Pedro fala que podia lavar o corpo todo. Não, seu corpo já está ali, mas os pés ainda. O corpo, ou seja, ele já estava salvo, e já estava. O sangue, né, já tinha purificado, já está salvo, mas os pés, a poeira ainda vai. A carne ainda está em nós, ainda estamos caminhando aqui. Então precisa estar sendo lavado. Essa água é a palavra. A palavra, o Espírito Santo guiando, né, nos ensinando para que aconteça isso diariamente.
Isso mesmo. É porque eu confundi com a... É porque também tem a figura da palavra de Deus na questão da espada, não é isso? Tem também. A espada da palavra pelo Espírito, acho que é por aí também, no Efésios 6, né? A gente vai falar das armaduras ali, Efésios 6, né? E ele deixa bem claro, inclusive. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é muito importante, quando a gente lê essas passagens, a gente prestar atenção, né, nesses termos, se ela está se figurando algo literal ou se está fazendo uma representação. Então, aí em Hebreus 10, 22, fica claro que quando diz o corpo lavado com água limpa, significa um sentido, uma representação, que a palavra de Deus lavou essa pessoa, ou seja, tirou as impurezas, está limpo, essa pessoa está limpa. E aí pensar também nessas duas perspectivas, existe essa lavagem objetiva, porque a gente foi santificado, separado por Deus e limpos de toda iniquidade apenas uma vez, porque é por isso que Deus nos vê como santos e inclusive como filhos dele, filhos de Deus, em Cristo Jesus. Mas também tem a questão da lavagem diária, porque se eu fico dias sem ler a palavra, dias sem ter comunhão com o Senhor, eu vou me sujando no sentido prático. Eu vou deixando o mundo entrar na minha mente, eu vou começar a querer me iludir pelas coisas do mundo e deixando o Senhor de lado. Então, o quê? Eu não estou me lavando, eu não estou lendo a palavra de Deus, não estou me alimentando, né? E aí, figuradamente, eu não estou comendo o maná diário enquanto eu estou no deserto. Então, se eu não me alimento do maná no deserto, que é esse mundo, eu vou ficar com fome da palavra de Deus. E a gente precisa ter essa necessidade. Então, quando a gente fica adiando, não, hoje não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, mas tudo que eu faço nesse mundo é de muita importância. E aí vai. E é nisso que o diabo joga. Porque muitas vezes são coisas lícitas que a gente quer tanto ocupar a nossa mente. Só que aí lembrar, né, que o diabo tem suas ciladas, como diz lá em Efésios 6, e a gente precisa estar tendo ciência das nossas armaduras e utilizando. E a utilização envolve a nossa responsabilidade. É a gente que precisa, quando fala do assunto, por exemplo, de estar cheios do Espírito Santo, é a gente que precisa permitir que o Espírito Santo nos use, nos controle. Porque há uma diferença entre o Espírito estar em nós e nós estarmos no Espírito. Muda os termos e também os sentidos. O Espírito pode estar em mim, mas eu não estou no Espírito. Eu estou com outros focos, e deixando de lado o foco em Deus. Então, a gente precisa pensar nisso todo dia e agir com base nesse entendimento. Ou seja, nos lavar diariamente. Só um comentário rápido sobre o que o irmão Michel terminou de falar, sobre o Espírito estar em nós e nós no Espírito. Me lembrou daquele caso do homem que acabou se envolvendo com a sua madrasta. É interessante lembrar que, mesmo ele cometendo esse erro terrível, ele contou aos irmãos. E quando Paulo escreveu a carta, guiado pelo Espírito Santo, e os irmãos o repreenderam, ele se entristeceu
E a gente, acho que na segunda carta de Coríntios, fala que basta ir ao tal repreensão. E Paulo orienta até os irmãos que não o entristecessem até a morte. E é interessante que quando um cristão ele é selado pelo Espírito Santo, ele nunca mais é o mesmo. Ainda que ele tenha caído em um erro muito grave, ele tinha noção do seu erro, ele tinha os frutos de arrependimento, coisa que o incrédulo nunca pode nem sonhar em ter, porque só quem pode ter isso é alguém nascido de Deus. Por isso que ele estava com o Espírito, mas não estava andando em Espírito naquele momento. Só que depois, graças a Deus, a gente pode ler que ele se arrependeu e bastou a ele aquela repreensão e sabe o Senhor se ele andou o resto dos seus dias em espírito no Senhor, e isso é uma grande figura para a gente de quão bom é andar nos caminhos do Senhor, que ainda tem essa liberdade cristã que nós temos, que a gente pode fazer o que quisermos, mas nem tudo nos convém em Cristo. E que a gente possa sempre ter essas figuras como um aprendizado, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, que quão bom é andar no caminho do Senhor. Eu tenho certeza que muitos irmãos, depois de convertidos, que tiveram algumas experiências no mundo afora, se arrependeram amargamente e sabem que hoje só em Cristo a luz da vida é para o nosso caminho, e como está escrito, né? Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Quando a luz se apaga, a gente pode dizer que estamos em trevas. E Cristo sempre seja o centro da nossa vida. Mais um versículo rapidinho, vamos para fechar. 1 Pedro, Michel, 1 Pedro 3, 21, depois do capítulo 4, 1 e 2. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Qual é o outro? 4, 1, 2. 1, 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí, só para eu concluir aqui, é importante essa questão de como Deus frisa para a gente essa questão da consciência limpa perante Ele. Porque se a gente, se nós estamos em Cristo e na base do Evangelho e sabemos já dessa salvação completa e desse relacionamento, a gente tem uma consciência limpa perante Deus, né? Porque a gente sabe que nós não devemos nada a Deus. E realmente não devemos nada, porque Cristo pagou por tudo. É diferente da consciência do homem natural, que aí, como figura, a gente lembra de Adão e Eva, que se esconderam de Deus, né? E o incrédulo é isso. Ele se esconde. Por isso que exige a ação soberana de Deus, por meio do Espírito, de fazer um novo nascimento na pessoa. Porque se o Espírito não age assim, nessa soberania, a pessoa não vai de jeito nenhum. Porque o homem natural, ele só quer se esconder e fugir de Deus. Essa é a questão toda também, que é bom a gente meditar. Era o que acontecia, acho que com muita gente, né, quando era criança. Eu mesmo, quando era criança, tinha medo, colocava o cobertor pelo rosto e achava que estava tudo certo, com medo do escuro. Você vê, né, que é a consciência da criança, achando que estava protegido embaixo do cobertor. Eu acho que até o irmão Mário já deu um exemplo assim também, falando da Bíblia.
Bom, já deu nosso horário aqui, muito boa esse assunto aí. Se o senhor permitir, a gente poder voltar novamente, assim que tiver uma oportunidade, é interessante essa questão. Eu vou pedir. É Michel que está gravando, né, Michel? Tirar a gravação.